você vai se acostumar, assim, eu vou fumar pendrive no meu podcast. É meu. E eu falei no primeiro episódio, quando eu criei o Chefinho, eu tava em casa. O que cozinheiro faz, Thiago? Cozinha. Cara, cozinha. A gente vive na cozinha. Então, eu tava ali, coloquei 10 gramas de humor. Não, talvez um pouquinho mais, vai. Aí tinha um pote de sarcasmo. Aí eu coloquei um pouquinho também. Na verdade, eu não pesei, eu pesei a mão. E aí acabou saindo um pouquinho a mão. E aí tinha um pote escrito arrogância. Aí quando eu fui, escorregou da minha mão, caiu tudo na panela, eu falei, vai assim mesmo. Então, é isso que você vai ver aqui nesse podcast. Tá claro? Beleza? Show de bola? Sejam bem-vindos ao podcast do Chefinho. Um papo sobre os temperos da vida. E eu estou muito honrado, porque eu fiz o primeiro, o segundo, só com gente de alto gabarito. Vocês vão ver aí, mais pra frente, os episódios que eu vou soltar, tá? Então, eu sou muito honrado de convidar as pessoas. Eu já agradeço já de antemão todos os convidados que vieram até aqui compartilhar a sua história e tudo mais. E esse não é diferente. E como no primeiro e no segundo, eu sempre puxo a capivara do convidado. Ai, meu Deus. Ele que é pai da Sara, educador financeiro. Vamos falar sobre dinheiro, money, cascaio, pagode. Pagodinho é bom. Pai da Sara, educador financeiro, palestrante. Inclusive, mais conhecido, minha mãe, eu sempre quando eu falo dele, ela fala assim, o Thiago Rico. Então, é isso é essa referência que ela tem. E eu tenho a honra de ser amigo, de ser irmão, assim, da gente se conhecer aí, sei lá, pelo menos uns 8 anos, acompanhando nessa trajetória de empreendedorismo. Quero receber com eu ia falar salva de palma, mas não tem, né? Mas bate palma aí de casa. Bate palma. Meu amigo Thiago França. Valeu, Gui. Tem que bater palma, né? Bate palma, galera. Olha o Rogério batendo palma aí. Bate palma aí. Bate palma aí, pessoal. Tem bastidor aqui, tem bastidor aqui. Tem a caravana do Silvio Santos. Isso. O louco meu. Eu falando o louco meu Faustão. Meu amigo Thiago França, legal, cara. Também tô muito feliz de aí. E é engraçado, Gui, você falar essas coisas, porque às vezes a gente fala de um tema e o pessoal quer engessar a gente, quer padronizar. Cara, não vai me padronizar não, cara. Você mexe com day trade? Não. Mas assim, que nem o pessoal me chama pra palestra e tal, alguma coisa. E eu toco terror, cara. Eu zoo todo mundo. O pessoal acha que é show de stand-up. Não é de stand-up, não. É de educação financeira mesmo. Vou falar sério. Eu vou levar conteúdo, mas eu vou zoar todo mundo aqui também, entendeu? É isso, cara. É isso. Não tô nem aí, cara. Isso. Não é porque eu vou falar de finanças que eu tenho que ser sério. Eu tenho que ser, Gustavo Cerbasi. Eu gosto de Gustavo Cerbasi. Mete umas gravatas, né? Todo formal. Não, vamos mostrar aqui a estatística de quanto que a Magazine Luiza rendeu nos últimos... Beleza, pode mostrar, mas eu vou tirar sarro também. Né? Porque tem todo o mercado financeiro, acredito eu, ignorância mesmo, cara. Eu acho que talvez você vai me ajudar aqui hoje. Sim. Você olha os gráficos ali, mas tem todo um contexto para o mercado financeiro agir como ele age. Não sei se é automático, enfim, mas saiu alguma notícia da Magazine que investiu em tal coisa que não deu ruim, automaticamente as ações caem, enfim. Sim. Então, esse é o que eu sei, né? Tipo, uma coisa que, pegando esse gancho aí, quando você vê uma galera falando daquele ativo... Sim. Magazine Luiza, você viu o Magazine Luiza? Pô, vem uma galera aqui pro Magazine Luiza. É a hora que você não tem que comprar. Porque tá todo mundo falando, cara. A hora do alvoroço é a hora que você não tem que comprar. Você tem que comprar na hora que todo mundo tá com medo. Essa é a massa no mercado. Todo mundo falou, cara, quando tá todo mundo falando daquele assunto, daquele ativo, isso a gente encaixa mais no mercado financeiro, né? Todo mundo falando daquele ativo, é a hora de você vender. Show. Quando o povo tá com medo, que foi o caso da pandemia, inclusive, né? A pandemia veio quebrando tudo. Uhum, sim. Quebrando várias crenças, né? Só que, cara, quem realmente entendia, já tinha essa mentalidade, tava comprando. Sim. Porque o povo tava com medo. E deu no que deu, hoje, o mercado então, voltou. Sim, né? Exato. E aqui a gente vai colocar na panela, misturar tudo, cara. Vai falar de comida, vai falar de empreendedorismo, vai falar de mentalidade, enfim. Vamos fazer um bolo, né? Vamos fazer um bolo.
Vamos criar um bolo no final ali. Talvez tenha alguma ideia ali de um nome de um bolo ali, sei lá. Mas é engraçado, dando esse contexto aí do... Ah, e você não sabia, mas o Gui é meu chefe de cozinha também. O Gui é opa! meu chefe, pô. Eu sou um cara que eu posso falar, eu tenho um chefe de cozinha. Cara, assim, é difícil. É difícil, às vezes, ter uma programação ali, mas eu preciso falar. Eu sou muito grato ao Thiago, porque eu tive essa ideia um pouquinho antes da pandemia, eu falei, não, vou fazer trampo de personal chef. O que é personal chef? É você... cozinhar na casa das pessoas, trazer a experiência gastronômica de um restaurante na casa das pessoas. E aí entrou a pandemia. Aí lascou tudo, né? E aí, cozinhar na casa das pessoas. Mas você não pode ir na casa das pessoas, enfim. E aí o Thiago ele me deu essa oportunidade e eu pude fazer um jantar maravilhoso lá com ele. Maravilhoso. E com o pessoal, enfim. Então... Você lembra o prato? Era filé alpino com arroz ao molho pesto e purê de batata rústica. Ah, tá maravilhoso. Quase virando meu prato assinatura, cara. Você é louco. Fiz até marmitinha pro dia seguinte. Foi verdade. Cara, e depois eu acho que sobrou e eu fiquei com... Olha, os crimes que a gente comete na vida. Não vai me falar que você foi com a minha Tupperware, cara. Foi. Você sabe disso. É um crime, não, né? Não, pior que eu não tava lembrando, não. Você se denunciou agora. Então, cara, não sei. E vou ser sincero assim, tá na casa de outra pessoa, porque na época eu tava... Deixa com a sua mãe, né, que eu gosto muito dela. Deixa pra ela. Legal. Eu ia falar justamente sobre isso, porque toda vez que eu falo assim, mãe... Hoje eu falei assim, mãe, eu vou gravar com... Falei esses dias, eu falei, vou gravar com o Thiago. Né? Você lembra do Thiago? O Thiago Rico? Falei, Porque ela ela fala assim, nossa. Legal. E é engraçado, a gente vai... Eu quero trazer aqui da sua história, porque eu te conheci em meados de 2015 no evento do NAC Brasil. Nossa. Você lembra disso? Lembro, opa. Então... Robert Kiyosaki no Brasil. Robert Kiyosaki, exatamente. O autor do Pai Rico, Pai Pobre. Junto com o Chris Gardner. Chris Gardner, cara, o Chris Gardner é o meu ídolo da vida, cara. Sério? O meu ídolo da vida, cara. Aquele negão lá não tem como, né? Aquele negão é foda. Inclusive, A Procura da Felicidade, né? A história dele. Sim. Eu brinco que é o único filme que eu assisto e choro. Não tem como, cara. Mas não tem como, Não tem cara. como. Ainda mais quando ele é contratado. Quando ele é contratado, é que o negão segura o choro lá. Não tem como, cara. Eu choro também. Junto com ele. E eu te conheci ali, e enfim, as coisas foram se acontecendo e tudo mais, e eu pude acompanhar a sua transformação, cara, porque hoje você é outro Thiago. Então talvez, e minha mãe, eu acho que ela pegou um pouquinho do Thiago antes e do Thiago depois, da virada de chave, da transformação que você mesmo causou ali na sua vida, e por isso que eu acho que ela fala assim, o Thiago Rico, não é Thiago França. Inclusive dá um bom nome aí, cara. Tem o Thiago Negro, primo Verdade. Rico, né? Thiago Rico. Vai que, né? É nessas horas que a gente pega uns slogans assim pra vida, Exato. Então, que bacana, assim, eu de verdade acompanho mesmo ali a sua trajetória e ver toda a transformação que você teve e a transformação que você vem gerando na vida das pessoas. Mas eu quero também saber algumas curiosidades suas, como que, assim, em que momento você descobriu o seu propósito de vida, mas eu quero saber, antes de você falar sobre isso, eu quero saber como que era o Thiago, assim, antes de tudo, tipo, antes de ser pai, antes de ter um relacionamento, como que era o Thiago na infância, na adolescência ali, como que era a sua vida? Caramba, meu. Eu vou puxar, cara. Quanto tempo tem de podcast? Uma hora. Vamos ver se a gente consegue. É doido, cara. Mas vamos lá. Meu, essa é uma história que eu gosto de contar, sabe? Eu gosto de contar porque a minha história, ela é impactante, então gera possibilidades. Mostra as possibilidades que existem. Sim. E que não é mostrado pra gente. O sistema não mostra as possibilidades pra gente, né? Sim. E eu escrevi um e-book falando um pouco da minha história. Vou escrever meu livro também falando da minha história. Show. Porque, resumindo aqui, porque só temos uma hora, eu nasci em Pernambuco numa situação bem assim, bem adversa. Sim. Né? Onde meu pai violentou minha mãe. E aí minha mãe não queria, né, que eu nascesse, tentou me abortar. Falei, pô, impactante já, né? E é isso que eu quero contar no meu livro.
Então, Legal, então aqui é só o resumo mesmo. E aí, só o resumo. Você que lute, espera lançar. Mas eu gosto de falar para aquelas pessoas que eu nasci indesejado. Indesejado por quem? Pela minha mãe, porque era um adolescente na época, então não tinha condições, tá tudo bem, tá tudo certo. Sim. Só que eu, né, acredito em Deus, acredito nos propósitos de Deus, acredito, né, em tudo isso. Sim. Que tudo tem um porquê, um propósito do porquê a gente tá aqui, né? E fui criado pela tia dela e tal, vim para São Paulo. Mas vivi uma vida de privações, uma vida... Sempre fui pobre, sempre, né? Eu sempre brinco que eu nunca tive o videogame do ano, o tênis do ano. O videogame que eu ganhava era assim, que eu usava o videogame aqui. Eu tenho um primo, né? Que a gente sempre tem um primozinho mais playboyzinho, né? Sim, e sim, eu tinha sim, o meu sim, primo sim. Júnior, né? E o Júnior... O primo Júnior. rico. É o primo rico. Ele ganhava ele tinha um videogame, um Atari. Aí ele ganhava o Master System, me dava o Atari. Sim. Aí ele ganhava o Mega Drive, me dava o Master System. Aí ele ganhava o Nintendo, me dava o Mega Drive. Então eu vivia na rabeira dele, né? Mas não posso reclamar, tinha videogame. E daí... E aí que as pessoas começam a se encontrar nessa história, porque elas acham o seguinte... Aí vem as crenças, né? Que a gente acaba na nossa infância, adolescência, juventude, a gente vai contraindo, assumindo crenças limitantes, né? Nasci pobre, vou morrer pobre, eu só pode ser rico se eu já nasci rico, se eu já nasci em família rica e tal. Cara, besteira, mentira, tudo é mentira, tudo é crença, né? Então, eu já morei em favela, já morei em morro, eu tinha tudo para não ser o Thiago que sou hoje, né? Mas a minha mãe, ela me criou com muitos valores, sabe? Com muitos princípios, honestidade e tal, nunca roube, nunca tenha Deus. Então ela me deu coisas impagáveis. Princípios, né? Princípios. Sim. Então, quando eu vejo alguém falando, pô, não tive oportunidade, é meio complicado de se aceitar, porque todo mundo tem uma oportunidade e tal. Enfim. E daí, antes de chegar quem eu sou hoje, é bom sempre dizer que eu passei por muita privação, né? E aí eu fui sempre de acordo com a inércia, que é deixa a vida me levar. Então, onde a vida estava me empurrando, eu estava indo. Sabe? Não sabia muito para onde eu estava indo. Estava indo só, vivendo, né? E aí estudei, fui para a faculdade. Mas na faculdade eu tinha um paradigma na faculdade, porque eu já estava no mercado que eu estudei ali de mecânica e me tornei vendedor de máquinas e ferramentas. E aí vem um princípio já que eu gosto de deixar nas minhas palestras, que é o Jim Rohn falou, né? Jim Rohn, sim, um dos maiores mentores do mundo, cara. Sim. Lucro é melhor que salário. Lucro é melhor que salário. Lucro é melhor que salário, cara. Por quê? Porque lucro é escalável. Salário não tem muita escalabilidade, né? E o salário, ele é o preço que te pagam para você desistir dos seus sonhos. Né? Então, às vezes, a pessoa tem muito talento, mas ela ganha um salário lá de 3 mil. Só que o talento dela poderia pagar 6, 12, 18 e por aí vai. Né? Mas elas não, porque era um salário. Enfim. E aí, na faculdade, eu desisti da faculdade, cara. E não foi faculdade, né, Unidunité, né? Foram faculdades públicas. Federais, né? Federal. Eu passei numa pública, na FATEC. E depois me desafiaram. Não, você não tem capacidade de passar numa federal. Eu falei, então você vai ver. Estudei e passei na Federal de São Paulo. Mas quando eu cheguei na faculdade, cara, eu vi um sistema, né? É mais um sistema, né? E na faculdade eu ganhava, como vendedor, eu ganhava mais do que qualquer professor da faculdade. Sim. Não fez sentido para mim. Como assim? Os professores ganham menos do que eu. Aí eu não aconselho ninguém a desistir da faculdade. Não. Isso foi algo meu, particular, né? Porque o professor, na condição de dar o conhecimento, ganha menos que você. Não fazia nenhum sentido. Então, aí veio essa máxima do Jim Rohn, que realmente é verdadeira. Lucro é menor que salário. Né? Se os professores entendessem isso, e muitos entenderam hoje, né, que aí não ficam só na escola,
mas vão vender o curso deles na internet. Né? Aula então, particular. Aula particular, né? Aí vem a questão da escalabilidade. Né? Sim. Isso com a globalização, Sim. quem entendeu, entendeu. Mas, enfim, e aí eu teve uma crise no meu mercado de máquinas e ferramentas, no setor industrial, e aí aquilo me fez eu me mexer um pouco mais, porque eu estava um pouco estagnado ali nessa área, e aí eu entendi que eu precisava de uma habilidade a mais, cara, porque tudo que eu ganhava como vendedor, representante e tal, ganhava comissões e passei a ganhar boas comissões, eu olhava para trás e não via nada, cara. Eu falei, caramba, o que eu construí? Eu tenho um carro financiado, moro de aluguel e tal, e não tem nada. Por quê? Me faltava habilidade de finanças, de entender um pouco mais. Desfrutar da vida, né? Ter o controle, planejar e tal, financeiramente. E foi aí que eu fui abrir uns livros para começar a ler, né, sobre finanças. E aí veio logo o Paulo Vieira de cara, dando um tapa na minha cara. Caraca, né? já começou. Já começou a Você não fez a escadinha, não? Não. Vai um pai rico, pai pobre ali. Não, já fui na pancadaria mesmo. Se bem que eu li o Geração de Valor, que é porrada, então. Então, foi mais ou menos ali. Eu peguei. Eu não sei qual que eu peguei primeiro, se foi Geração de Valor ou do Paulo Vieira, Poder da Ação. Mas eu lembro muito chocante, o Paulo Vieira já mandou essa. Se você nasceu pobre, a culpa não é tua. Aí você fica, beleza, graças a Deus a culpa não é minha, não fiz nada pra merecer isso. Mas, se você morrer pobre, a culpa é toda sua. Aí você fica, porra, essa doeu. E aí você vai, então, mas como, cara? Como assim, cara, eu sempre fui favelado e tal, como assim eu posso ser rico? Como assim eu posso ter uma vida melhor ou diferente dos meus pais, diferente dos meus avós? Como? Programação da sua mente, que é a plasticidade neural. Então, você não nasce com o mesmo conhecimento, você não morre com o mesmo conhecimento que você nasceu. Você tem uma vida inteira para aprender muita coisa. Então, aí foi que eu entendi uma coisa, que a riqueza, ela é uma ciência. Porra, velho. Isso aí, cara, esse foi o insight da vida, Gui. Sério? Porque se ele tivesse dito assim, a riqueza é um dom. Ou você nasceu com ela, ou não nasceu. Ah, cara, aí você murcha, você fala, não, então beleza, então vou morrer pobre mesmo e tá tudo certo. Mas não, cara. A riqueza é uma ciência. Se é uma ciência, qualquer um pode aprender. Não interessa onde você nasceu, com quem você nasceu, qual é o teu sobrenome, não interessa nada disso, sabe? Então, bora lá, bora aprender. E aí quando você vai aprender, é fácil? Não é fácil. Só é possível. E aí você vai vendo qual o padrão que os homens ricos de sucesso, né, caminharam. Porque eles deixam pista. Então, se você vê em todos os livros que você pega ali de homens de sucesso, um ou mais insights você vê que vai ser o mesmo. Né, o mesmo, que eles têm um padrão. Então, eu fui começando a ver esses padrões. Aí você vai pro ramo do empreendedorismo. Você fala, cara, porque o empreendedorismo ele é um dos fatores principais para o enriquecimento. Né? É um dos fatores principais. E aí que a gente se conheceu, porque aí a gente estava lá empreendendo e fomos buscar empreendedores, pai rico, pai pobre, Chris Gardner e tal. Nos conhecemos. E aí, ali eu fui desenvolvendo network. E aí você vai conhecendo a galera que está no mesmo propósito que você. E isso é outra parada muito louca, cara. Sabe? Porque é o seguinte, Gui. Antes dessa busca, de eu entrar nessa busca por sucesso mesmo, né? Por mudar de vida, eu era músico. Eu sou músico, na verdade. Você toca baixo. Eu sou músico. Então eu vivia na igreja ali e tal, tocando. Mas eu não tinha essa sede por sucesso, por... Essa ambição, né? Essa ambição, exatamente. Sim, essa é a melhor sim. palavra, ambição. Não tinha essa ambição. Uhum. Por quê? Por causa do ambiente. Tiago, mas você está na igreja. A igreja amo a igreja, mas a igreja também é um lugar de muito... Padronização por uma linha de raciocínio ali. Eles não têm ambição. Sim. Na verdade, tudo isso é crença limitante, né? Tem muita crença limitante ali, sim, sabe? Sim.
que chega a ser É hipocrisia. um outro sistema. É um outro sistema, que é o sistema religioso, Sim. né? Que foi, então, assim, o Pablo Marçal fala muito disso, né? Foge de sistema. Todo o sistema te aprisiona. Porque sistema vem de sistematizar, né? E se você Exatamente. identifica processos, padrões ali, que é sempre a mesma coisa, Exatamente. sempre a mesma coisa, é porque Exatamente. tá fadado a um objetivo. É. E tá tudo bem, tá tudo bem. Mas só que... Mas né, se a você gente... puder fugir do sistema, foge. Seja Sim. o sistema trabalhista, educacional, carcerário, religioso. Principalmente carcerário. Principalmente carcerário. Foge de sistema. Então, quando eu saí desse sistema, eu encontrei pessoas que estavam falando a mesma língua que eu. Empreendedorismo, ambição, dinheiro, finanças, viagem, propósito. Cara, sensacional. Porque o ambiente, né? Porque mais uma frase do Jim Rohn que eu adoro é: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Sim. E isso é fato, cara, né? Se você não tem como você ser chefe de cozinha andando com 5 médicos, Não andando faz com o 5 menor engenheiros, sentido. faz sentido nenhum. Exato. Da mesma forma, você quer ser um cara de sucesso andando com 5 ladrões, 5 caras que roubam. Mesmo que você não Cometem seja... crimes. Meu, você vai conviver, você vai começar... Você vai ser convencido de que aquilo é bom. Exato. Né? Exato. Por mais que... É esse ponto. Eu passei a identificar isso também. Quando você percebe que você tá num padrão ali, você fala, pô, peraí. O cara só quer aquilo, beleza, tá tudo bem, mas... se eu passar mais um tempinho aqui, você começa a identificar... Sei lá, eu tava num ambiente, por exemplo... de pessoas, de homens machistas e tal, amigos machistas, eu falo, mano, eu analisei, eu pude observar na realidade que em um dado momento eu já estava pensando quase igual a eles, concordando com eles. Eu falei, peraí, tá tudo errado, vou voltar para trás, voltar assim, vou parar e vou para outro canto aqui, porque senão... Isso é muito poderoso, cara, é muito poderoso. Isso pode, o ambiente ruim te destrói. Por melhor que você seja, você pode ser muito bom no que você faz, o ambiente vai te destruir. O ambiente ruim, né? Vai te destruir. Sim. Contrapartida também é verdade. O ambiente bom vai te enaltecer, vai te elevar. Exato. Né? E vai te empurrar para onde você realmente quer ir. Por isso que tem, os livros, cara, eles são o melhor investimento que você pode fazer. Seguramente. Porque você vai lembrando das coisas, você vai, de forma inconsciente, você vai lembrando das coisas, que nem... Sente-se sempre na mesa onde você é o mais burro. Seja o mais burro da mesa, cara. Por quê? Total. Porque você vai aprender. Quando você for mais inteligente, é hora de você ir embora. Porque não tem mais o que aprender ali. Né? Então, seja sempre o mais burro, para você estar sempre sendo empurrado para a galera. Vamos. Você acha difícil ganhar 10 mil reais por mês porque você está andando com a galera que ganha 1.000, que ganha 2.000. Quando você andar com a galera que ganha 10 mil por dia... Nossa! Sabe? Aí você vai falar, porra, é capaz. É possível, né? É possível. Sim. Nunca vai ser fácil, mas sempre vai ser possível. Então você identificou programação mental e ambiente. Um dos padrões. Principais. E network. E network. Network, cara. Porque a galera que eu andava antes, por isso que até você falou um negócio que eu lembrei. O Thiago de 2023, quem andou comigo em 2010, me desconhece. Quem é esse cara? Não sei quem é. Tem que me conhecer de novo. Porque a minha mente mudou. O mindset evoluiu. Né? Total. Então eu falava de algumas coisas há 10 anos atrás que eu falo de outras coisas hoje. Eu falo de outras coisas. Então foi necessário mudar o ambiente. Foi necessário mudar alguns amigos. Alguns amigos vêm. A grande maioria fica para trás, né? Porque não consegue te acompanhar, né? Não é a mesma ambição. E não são pessoas ruins, não estou falando que são pessoas ruins, nada disso. Mas cada um tem o seu propósito. Meu propósito, ele se tornou outro. Ele se tornou realmente ser uma pessoa de sucesso. E depois, que a gente começa, Gui, a gente não pode ser hipócrita, mas a gente começa por causa do dinheiro, né? Então eu fui empreender por causa do dinheiro. Estava faltando. Aconteceu uma crise na minha vida. E eu precisava de grana. Então vamos fazer o quê? Vamos empreender. E ali você começa pelo dinheiro. O dinheiro é o início, mas depois você vai estudando e você vai vendo que não é tudo por dinheiro.
E aí o propósito vem. Então, hoje eu sou um educador financeiro, eu digo que eu sou educador financeiro por missão. Por missão por quê? Porque eu vou fazer o resto da vida. Ganhando ou não ganhando, eu vou fazer pro resto da vida. Interessante, sabe? Isso, porque de uns anos pra cá e tal, pandemia e tal, depois da pandemia eu comecei a pensar, eu acho que de um ano pra cá, na realidade, passou a pandemia e eu comecei a analisar a minha vida em si, e aí você começa a perceber que, assim como você, hoje eu penso, eu sei que eu vou cozinhar pro resto da vida. É missão, é natural, né? E dá pra ver nitidamente que pra você é natural falar sobre isso. É tranquilo, às vezes a gente até tenta encontrar um adjetivo, mas é isso, é naturalidade. Natural. Então, e aí você faz aquilo porque simplesmente é da sua essência, né? Tipo, acaba sendo uma extensão da sua essência. E é muito louco nessa fase, porque aí você realmente passa a amar aquilo que você faz. Sim. Né? Então, tem momentos que você tem que aprender a amar por causa do dinheiro, tem que precisar do dinheiro, tal necessidade. Mas chega um momento da vida que você encontrou sua missão, então, ganhando ou não, você vai fazer. Você vai fazer. Ninguém passa na minha vida hoje sem ouvir um pitaquinho sobre finanças. Porque eu sempre dou ali um pitaquinho ali, sabe? Sim. Porque já tá no sangue, né, cara? Exato. Tá e sangue. aí você, lendo esses livros, você estava em que momento? Você era vendedor? Você identificou essa coisa? Falou, pô, vou parar a faculdade? E aí, o que você... Aí eu comecei a ler muito livro. Aí você começa a ver alguns comportamentos diferentes dos seus amigos. Aí você começa a ter ali algumas indiferenças, né? E aí você vai... choque, né? Vai acontecendo uma seleção natural. A seleção natural. Putz. Então, alguns ficam, você vai para outro canto, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um no seu caminho. E aí, eu em 2018, eu estava ainda na fase da leitura ainda dos livros e tal, mas já falando sobre finanças nas minhas redes sociais e tal. Aí uma amiga me convidou para dar uma palestra na empresa dela, para 50 mulheres. Cara, foi uma palestra, eu digo, foi a palestra ruim. A pior palestra da minha vida. A primeira, palestra né? Ruim, a primeira, tudo bem. Mas assim, ruim para quem? Para mim. Ruim para mim, que hoje tô com um conceito um pouco mais elevado de conhecimento sobre o que eu passei em 2018. Mas para elas, aquilo foi muito bom. Para elas, aquilo foi um conhecimento que elas não sabiam, não tinham. E aí, quando eu percebi a potência com que chegou na cabeça delas aquela informação, e aí você ouve, porque a coisa mais gostosa que tem quando você está dando uma palestra é você ver os burburinhos ali, tipo, nossa, que legal, eu não sabia disso, eu não vou fazer mais isso, eu vou fazer aquilo, sabe? Aquilo te dá uma sensação tão boa, cara, tão boa, que na verdade aquela sensação para mim foi tão boa que eu falei, é isso que eu vou fazer na minha vida. Eu achei que ia ser música, tal, eu amo música, não tem como fugir da música, mas... Como hobby, né, a música hoje. Hoje é um hobby e tal. Mas é isso que eu vou fazer na minha vida, cara. E hoje, a partir de lá não parei mais. Então fui estudando, e aí eu fui me formar, né, como coach financeiro e tal, estudar bastante. Estudo até hoje, né? E daí não parei mais, cara. Então estamos aí palestrando e ensinando as pessoas sobre educação financeira. Que bacana. E aí, no caso, qual que foi o seu primeiro contato ali para gerar renda mesmo? Você era vendedor, você mexia com o mercado imobiliário, né? Eu lembro disso. Na verdade, era mercado de... Em 2018, eu tive uma passagem no mercado imobiliário como corretor, né? Legal. Como corretor. Legal. Mas eu estava no mercado industrial, aí passei pelo mercado imobiliário e fui, de fato, para o mercado de investimentos, né? E no mercado de investimentos, eu comecei... Estava até falando pro nosso amigo lá fora, comecei de uma forma bem, como posso dizer, errada. De uma forma errada. Porque comecei já pelo Bitcoin, o ativo mais volátil de todos. Mas você estava surfando a onda, né? Estava surfando a onda, muita gente falando, né? Tal, até aí, beleza. Mas todo mundo falava, o Bitcoin é a sensação e tal do momento, mas ninguém realmente, de fato, te mostrava, te ensinava como fazer isso, né? Só compra. Eu lembro que a gente conversava sobre isso no Powerhouse, né? Tipo, acho que eu lembro até hoje, inclusive, um Powerhouse que a gente conversou. E é engraçado, eu tava conversando com você, e aí
você me apresentava para as pessoas, falava, ele sabe de Bitcoin, mano. Umas 3, 4 pessoas vieram, como é que não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, calma aí. Verdade. Naquela época lá, inclusive, era muito imaturo, né? As informações Total. sobre como comprar e tudo mais, né? Então a gente falava muito disso. Nossa, aí eu me envolvi com pirâmide financeira por causa disso. Não, pois é. Mas assim, cara, quem passa dos 30 e nunca caiu numa pirâmide ou nunca tomou um chifre, tá vivendo errado, né? Tá vivendo errado. Passou dos 30, você tem um chifre ou você já caiu em golpe, cara, de pirâmide financeira. Não tem como. Já passei pelos dois, eu tô com 28. É nóis, tamo junto. Você não fez nem 30 ainda, tá vendo? Não fiz nem 30, então, beleza, já consigo passar dos 30, tá tranquilo. Tudo ok. Então, eu também caí na pirâmide financeira. E aí você e fala... também levou chifre. Hã? E também levou chifre. E também levou chifre. É isso aí. E passou por um divórcio. E tamo junto. Isso se chama vida. E é sobre isso que que eu quero falar aqui, né? E aí, caí no... Só que tem uma parada, né, Gui? Quando você passa por uma situação dessa, seja um golpe, seja um chifre, mas vamos nos ater a falar do mercado financeiro, sim. Né, do golpe. Você para e pensa, cara, peraí, eu posso... Porque na vida é assim, não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você faz com o que fizeram com você. É sobre isso a vida. Então, tomei um golpe. A culpa é do Bitcoin ou a culpa é da minha falta de conhecimento? Opa, então, para lá. Vamos aprender. Qual foi o erro que eu cometi aqui? O Bitcoin é um ativo financeiro. A ação da Bolsa de Valores é um ativo financeiro. Os fundos imobiliários é um ativo financeiro. Agora, tem empresas que se apropriam desses ativos para fazer o trabalho certo e para enganar pessoas. Então, você tem que entender onde você está investindo. Quem é responsável pelo seu dinheiro é você. Sabe? Como você mesmo disse, é a ciência, né? E se é uma ciência. ciência, você identificou, então, o primeiro ponto, programação mental. Então, você pensar que eu assumo a responsabilidade que eu decidi investir nisso. Exatamente. Sem conhecimento. Sem conhecimento. Aprendeu e tudo mais, mas agora você entende que... Mas primeiro ponto não é terceirizar e falar, é porque o Bitcoin é uma bolha, Bitcoin não sei o quê, Bitcoin é isso, Bitcoin é aquilo e tal, e quem criou o Bitcoin, não sei o quê. Põe a culpa em todo mundo, né? Você põe a culpa em todo mundo. Ou põe, e ainda mais pirâmide financeira, que tinha essa coisa da pessoa que indicou, aí põe a culpa na pessoa que colocou você lá e tal. Exatamente. Porque se você passa uma vida culpando os outros, cara, você nunca vai evoluir. Você nunca vai evoluir. Quando você toma autorresponsabilidade, né, que é um tema que o Paulo Vieira é um dos meus mentores, ele não sabe, mas é um dos meus mentores. Sim. Quando você cria autorresponsabilidade, você toma as rédeas da sua vida, né? Porque tudo aquilo que a gente não tem o conhecimento adequado, a gente está correndo o risco de tomar um golpe. Não é porque o Bitcoin, cara, você pode tomar golpe numa compra de um carro, na compra de um celular, na compra de uma casa. Tudo aquilo que você não tem o conhecimento. Ou você não tem o conhecimento, ou você não busca um conhecimento de alguém. Eu tomei um golpe de empréstimo, cara. Eu fui atrás de empréstimo e aí entraram em contato comigo no WhatsApp. Numa formalidade, foi até o fim ali, tipo, tratando você como... E aí eu descobri que era golpe. Pois é, eu já acho que se eu for lembrar aqui, tanto de golpe que eu já tomei, muita de empréstimo. Eles são profissionais do negócio. Tipo. Não, esses dias bloqueou a minha conta do... Eu tive um problema na conta do C6 Bank e... Olha, eles são fera, cara. Os golpistas, eles se atualizam demais. Porque eu fui reclamar no C6 Bank. Aonde eu fui reclamar? No Instagram. Porque eles não estavam me respondendo e tal. Fui reclamar no Instagram. Aí, os golpistas estão de olho lá. Caraca. Então, como eu fui reclamar no Instagram, eles me chamaram no Instagram. Com o nome lá, C6 Bank e o nome da pessoa. Suporte, sei lá. Né? O nome da pessoa. Eu falei, que legal. Alguém do C6 Bank veio me atender. Senhor Thiago, então você está com a conta bloqueada, tal, isso aqui, né? Me chamou. Alguém vai te ligar. Alguém vai me ligar? Daqui a 1 minuto. Alguém me ligou. O Ricardo me ligou, tal. O Ricardo me ligou. Ô, senhor Thiago, precisamos desbloquear sua conta, tal. Você tem alguma outra conta? Tenho, Nubank. Então, vamos desbloquear sua conta no Nubank? Passa os dados.
Cara, eu tava passando meus dados do meu cartão de crédito pro cara pro suposto pro golpista. E aí, sorte minha que eu falei, não, o que tem a ver o Nubank com o C6 Bank? Por que você quer os dados do meu cartão? Você quer todos os dados do meu cartão? Cara, mas eu já tive esse raciocínio. Imagina o tanto de gente que ele não pega no dia a dia, no desespero, no afã de querer desbloquear a conta, Sim. pega os dados da conta, sabe? E ainda mais com essa coisa de tecnologia, às vezes eu vejo, dou suporte às vezes pra minha mãe, pro meu avô, pro meu, assim, que a galera que não entende muito sobre mexer no celular, às vezes coisa básica e não entende. Sim. E aí cai num golpe desse. Sim. E aí eu trazendo isso pra vida, né, Gui? Cara, toda a diversidade que você toma, você tem que tomar essa decisão. Ou aprendo, né? Ou desisto, ou aprendo, cara. Eu sempre decidi aprender. Então, cair em golpes no mercado financeiro, que é o meu mercado, e aí você traz pro seu, errei a receita de um bolo. Sim. Vou desistir de ser cozinheiro ou vou aprender a fazer a porra do bolo? No segundo episódio a gente falou muito sobre isso, que é essa coisa de queimar arroz, esse negócio de... Nossa, no começo, sabe, eu queimei muito arroz, fiz muito arroz empapado, errei a proporção de água para arroz e tal, e aí deu ruim. Só que a gente trabalha muito uma habilidade comportamental que eu aprendi durante anos, depois de muitos anos, na verdade, que é a adaptabilidade. Eu fui uma pessoa adaptável ali no seu jantar, que teve coisa ali que você não sabe. É. E eu falei no segundo verdade, episódio. né? Teve algumas adversidades Teve ali, algumas né? adversidades. Não tinha tempero, não tinha um ingrediente e tal, não sei o quê. E aí, mas você não sabe disso. Uhum. Mas é o que eu falei no outro episódio. Olha, verdades ocultas aqui agora. Olha, revelando os segredos do chefe aqui. Ele já tô sabendo aqui que ele pegou meu Tupperware, não devolveu, e agora do tempero. Exatamente. E aí... Mas como eu falei, eu aprendi com um outro chefe. Ninguém sente saudade do que não viveu e do que não viu. Porque às vezes a gente está num planejamento ali, numa receita, um jantar ali, vou fazer assim, assim, assado. Mas, um fornecedor não entregou a mercadoria. Ou às vezes eu fui no mercado, não achei, não encontrei. Eu falei, o que eu tenho que fazer agora? Dá para fazer isso, isso e isso. Ou vejo na geladeira ali o que tem, já era e pronto. Cara, o ser humano ele é especialista em se adaptar. Sim. E ser resiliente, né, cara? Ser resiliente. Porque você vê, trazendo de novo aqui a autorresponsabilidade. Se você não tem autorresponsabilidade, você ia colocar a culpa na panela. Você ia pôr a culpa no arroz. Sim. Na marca do arroz. Aí você ia mudar de marca, ia dar a mesma merda. Você ia falar, não, é o outro arroz. Aí você ia mudar de arroz, não, é o outro arroz. Então, quando você entende isso, você fala, não, cara, o problema sou eu. É o conhecimento que eu não tenho. Que, de novo, Paulo Vieira, fala, se eu soubesse, eu já teria. Eu não tenho porque eu não sei aquilo. Então, por que eu não tenho? Total. Por que eu não moro? Por que eu não tenho uma Ferrari? Porque eu não tenho o conhecimento necessário ainda para chegar a ter uma Ferrari. Para quem quer ter, né? Por que eu não moro numa mansão de 10 metros quadrados? Porque eu não tenho o conhecimento necessário para isso ainda. Mas não quer dizer que você não vai ter. Não quer dizer que você não pode. Você tem que ir de encontro com conhecimento. Sim, a gente ganha, não pelo conhecimento que a gente tem, mas pelo que a gente faz com o conhecimento que a gente tem. Né? E ressaltando, você tem aquilo porque o que te trouxe até aqui não vai te levar. Exatamente. Igual a gente fala no mercado financeiro. Resultados passados não é garantia dos resultados futuros. Né? Então você está sempre se aprimorando. Sempre se aprimorando. Qual que é o seu contato que você teve, assim, você pode lembrar, assim, na sua infância, na sua adolescência e nessa criação que você teve e tudo mais, de algum prato, de alguma comida da sua tia ali que você fala assim, poxa, a comida da minha tia não tem para ninguém. Pô, a minha mãezinha, cara, era uma mulher muito simples, uma baita cozinheira, cara. Ó, o que eu lembro, assim, eu adorava a comida que a minha mãe fazia. Sim. Era o arrozinho dela e aquele feijão carioca clarinho. E a minha mãe, ela fazia um peixe, se eu não me engano, um peixinho pequenininho. Não sei se era manjubinha, pescadinha, não sei o nome. Sim. Mas era um peixinho salgadinho, cara. Eu jogava lá um monte lá. Pra mim, eu fazia festa com aquele prato que ela fazia. Arroz, feijão. Arroz, feijão, às vezes até sem feijão mesmo, arroz e as pescadinhas, a manjubinha lá.
Uma delícia, cara, uma delícia aí. É essa lembrança que eu tenho, assim, de prato que minha mãe fazia mais pra mim, sabe? E o que você gosta de comer no dia a dia? Qual que é o seu prato preferido, assim, uma receita? Olha, hoje eu tô um pouco mais fitness aí. A galera no fitness. Mas, eu sou viciado em vinho. Então tem que ter um vinhozinho, né? Que é complicado quando você aprecia o paladar. Não tem como voltar atrás, cara. Não tem mais como voltar atrás. Quem toma um vinho bom, não tem mais como tomar sangue de boi, né? Não dá mais. Mas, cara, hoje eu curto muito massa, né? Lasanha é meu prato preferido. Lasanha do quê? Bolonhesa, presunto e queijo? Bolonhesa, cara, bolonhesa. Eu nunca fui muito chegado no molho branco até conhecer o carbonara. Que preconceito, cara. Pois Molho branco? Pois é. Só porque é branco? Só porque é branco. Olha a minha cor, né, cara? Respeita, né? Respeita minhas origens. Mas, cara, quando eu comi um carbonara, né? Inclusive, não vou fazer propaganda aqui porque ele não tá patrocinando ainda, né? Ainda? Mas, meu amigo, tem um carbonara. Mas pode falar. Vai que eu entro em contato. Não, tem uma carbonara lá em Mauá. Hein? Mauá? Lá em Mauá City. Mauá City. Do Dom Giovanni, que meu amigo... Inclusive, eu comi esses dias lá. E eu falei... E ele soltou uma informação. Ele falou, cara, o pessoal vai na Itália e fala que o meu é melhor. Fala que o daqui é melhor. Né? Então, realmente, eu já fiz alguns testes. Não cheguei aí na Itália. Mas eu comparei com alguns daqui mesmo em São Paulo. Sim. Meu amigo dele realmente é muito bom. Muito bom. Carbonara. Mas é engraçado, né? Porque reza a lenda que essa questão da pizza, por exemplo, a gente falando de comida italiana, reza a lenda que as pizzarias da Itália, o italiano, na verdade, ele identificou isso, dessa coisa do brasileiro, principalmente, de fazer pizza de um monte de coisa. Agora está vindo um boom enorme de pizzarias artesanais, de trazer novos sabores para a pizza. Uhum. Tem até, inclusive, eu vou indicar para vocês aí o Chef's Table Pizza, no Netflix, que conta a história de vários chefes que trabalham especialmente com pizza. E está trazendo esse boom agora para o Brasil, essa coisa da pizza italiana, mais clássica, mais artesanal, porém com essa pegada de vários sabores e tal. Oh, legal. Então... Inclusive, Gui, eu nunca cozinhei, cara, até os meus 34 anos. Eu nunca tinha feito nada na cozinha. Eu fazia ali um miojo, um ovo frito. Ainda dava errado ainda. Porque eu tinha regalia, né? Regalia da minha ex-mulher cozinhar. A mãe dela, ela vivia em casa, então sempre fazia uma coisa. Então, quando eu tentei fazer uma vez uma massa, um macarrãozinho lá, redondo, com esse nome lá. Emaranhado de macarrão lá. Sim. Você vê como eu manjava. Fui fazer lá, fui inventar de puxar uma receita do YouTube lá. Tudo errado, deu tudo errado. Ela não colocou a informação que a massa tinha que ser semi-pronta, meu amigo. Tinha que ser semi-pronta. Eu peguei a massa crua, coloquei no molho lá. Detalhe. Era só meia hora, meu amigo. O meu ficou 3 horas lá e não cozinhou a massa. Não cozinhou. Aí no fim eu pedi uma pizza. Mas aí veio a vida, né? Aí a vida veio, deu um tombo na gente, fui morar sozinho. Meu amigo, agora você tem que aprender a cozinhar, pelo menos o básico. Aí eu fui começar a aprender, a fazer um arroz, um feijãozinho, um estrogonofe. Hoje eu sei fazer um estrogonofe bacaninho, bonzinho ali. Sim. Aprendi a fazer um omelete. Cara, então comecei a aprender a cozinhar. E, cara, eu sinceramente, eu tenho uma vontade muito grande de fazer um curso de gastronomia. Eu vou fazer com você, lógico, né? Fazer com o chefe, né? À disposição. Fazer um curso de gastronomia só pelo prazer de cozinhar, né? Porque é gostoso, é uma terapia, né, cara? Você tá cozinhando ali, né, meu? Exatamente, exatamente. Muitas... Esse boom, né, de 10 anos pra cá com o MasterChef, e aí deu voz e margem para muita gente aí despertar esse desejo, essa vontade. Às vezes a pessoa, não só profissionalmente, né, porque às vezes eu vejo muita gente que fez transição de carreira, mas também tem essas pessoas que estão em casa e não tem opção, sabe? O clássico, o arroz e feijão, é uma coisa que a gente não enjoa, né, cara? É engraçado isso, que a gente não enjoa. Agora você matou, porque esses dias me perguntaram que prato que você comeria se fosse para Paris? Eu falei, cara, arroz e feijão.
Arroz e feijão. Onde eu for, tem que ter arroz e feijão, cara. Tem que ter, sabe? né? Aquele... Uma das refeições tem que ser arroz e feijão, tem que ter arroz não e tem feijão. como. Posso comer um monte de coisa, mas num dia ou outro tem que ter arroz e feijão. Que nem, cara, eu fui pra Dubai em 2021. Olha que chique. O Cara, cara foi pra Dubai. Fui pra Dubai, mas, meu, que saudade do arroz e feijão, cara. A comida do Brasil realmente... Não tem como, né? Não tem, cara, não tem. O E brasileiro... lá tem hotéis que tem hotel culinária portuguesa, tem hotel brasileiro lá. Tem restaurante brasileiro, perdão. É. Mas... Eu só não achei, mas tem. Não, acho que o Mandarim Oriental tem. É. É um hotel que tem lá. Eu acompanho, fico às vezes vendo ali legal, e tal. legal. Tipo, E é muito louco quando a gente fala de finanças também, que uma das vertentes da educação financeira, né, que o pessoal acha que é só isso, né, que é só economizar. Não, não é economizar. É você aprender a gastar certo também. Então, quando eu passo ali uma instrução para os meus alunos, tá. Uma delas é: quanto que você gasta de iFood? Nossa, meu, gasto muita grana. Aí você vai puxar lá, e por quê? Porque é comodidade, tô ali e tal. Beleza, mas aí vamos economizar, certo? Vamos. Então, cara, compra as coisas e faz em casa. Porque a partir do momento que você compra e faz em casa, você está economizando, né? Você também está comendo melhor, questão de ser saudável mesmo, né? Sim. E você está fazendo também, e isso é intangível, uma terapia, cara. Você colocar ali a manteiguinha, né, o óleo e Refoga tal. a cebola. Sentir o cheirinho. cheiro, Isso é uma terapia, cara. E eu vou acrescentar, eu vou além. É muito sobre você ser útil. Eu vi um outro podcast, inclusive, de uma pessoa que não trabalha com isso, não mexe com isso, mas ele falou essa coisa assim, sobre ser útil na vida, sobre ser útil na sociedade. Então, de repente, você aprender a fazer um risoto. E por incrível que pareça, é que pode parecer para mim óbvio, porque eu trabalho com isso, mas é simples. Se você aprender a fazer risoto e você gerar essa experiência, 1 quilo de risoto, esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, nossa, R$25 1 quilo de risoto. Mas não dá para mensurar a experiência que você pode gerar para sua família no momento ali. Às vezes, chegando no final do ano, você sai do óbvio ali, Chester, pernil, frango assado, faz um risoto. Rende para 1 quilo de risoto, rende 2 quilos, 2,5 kg mais ou menos. Você dá para servir para 10 pessoas, 12 pessoas. Qual é o preço disso? Qual que é o valor disso? Preço, não tem preço. Então, você gerar essa experiência para as pessoas. E então você hoje está numa pegada mais fit, mais saudável. Mais saudável, porque uma das coisas que... Quando você também... Quando você também leva um chifre, né? Você vê que quando na academia... Você olha aqui na academia ali, né? Sim. A maioria ali que realmente tá pegando pesado é chifrudo. Sim. Né? Tomou... É o pré-treino, pro. Pré-treino. Esse dia eu até brinquei lá. Um cara assim puxando o ferro, que tomou o pré-treino dele. Não tava aguentando nada. O outro com a creatina, né? Também ali mais ou menos minha boca. Agora o cara tava puxando forte mesmo aqui, ó. Tá. Chifrudo, acabou de tomar um chifre. Porque... Melhor motivação, inclusive. Melhor motivação que tem. Você começa a lembrar dessa situação e fala, agora eu vou treinar. Agora vai, danado, miserável. Exatamente. Mas até me perdi o que eu tava falando. Mas... A parte fitness, né? A parte fitness, né? Comida fit. Isso. Cara, aí eu comecei realmente a entender algumas coisas da vida, que, velho, quando a gente vai fazer alguma imersão, alguma mentoria também, existe lá o ciclo da vida, né? E no ciclo da vida, você tem que cuidar de todas as áreas da sua vida, né? Ou buscar cuidar. Sim. Da financeira, da espiritual, da emocional, e da tua vida, do teu corpo, né, cara? Do teu templo, né, cara? E uma coisa que você nunca vai se arrepender na vida é de treinar, é de cuidar do teu corpo. São coisas que você não se arrepende nunca, cara, de treinar. Você pode terceirizar tudo. Você pode terceirizar um monte de coisa. Trabalho, um monte de coisa. Delegar, né? Delegar e tudo mais, mas terceirizar a sua saúde. Não dá. Não tem como. Então eu tô. Não é fácil também você passar por um Mac. Você que faz, você tá se virando aí. Agora eu tô me virando, cara, fazendo meu arrozinho ali. Às vezes dá uma preguiça de fazer aquele feijão. Poxa, mas, faz um arrozinho ali, um estrogonofe. Sim, é rápido também, estrogonofe, né? Rápido, né? O estrogonofe pra mim era um prato que eu comia uma vez por mês, eu tô comendo quase todo dia agora. Porque só, é rápido, só que sabe fazer também.
Então eu tô buscando fazer uma tilapinha ali, dar uma fritadinha na tilápia, um limãozinho, né? Um tompeiro. Um tompeiro de açafrão. E vamos embora, cara. Muito melhor, mais barato, mais saudável que comer fora, cara. Né? Legal. Então hoje na minha rotina, inclusive, eu tô buscando sair de casa. Eu tenho essa condição de sair de casa, cara, só depois do almoço, que eu consigo comer a minha comida, né? Show. Porque quando não dá, aí você vai comer na rua, aí você come qualquer coisa que aparece, né? Ou então na correria, pega um Mac, um BK, um dia ou outro não tem problema, mas às vezes na rotina você acaba, né, não prestando atenção nisso daí, come hambúrguer todo dia, enfim, é complicado. E não poderia deixar de comentar sobre, né, a sua relação com a sua filha, assim, algo que eu fico assim... de verdade, eu acompanho mesmo, eu presto atenção, sou muito observador. A gente estava conversando aqui sobre essa coisa tem coisa que eu lembro, assim, uns detalhes que eu falo. Inclusive, antes de a gente falar sobre a sua relação com a sua filha, eu lembro uma vez, a gente se encontrou no evento do José Roberto Marques, do Desperte Seu Poder, você e o Marcelo, a dupla dinâmica do... E, inclusive, eu vou... Tá aqui o convite, tá, Marcelo? Chama ele aí. Faz muito tempo que eu não vejo. E eu lembro até hoje, a gente se encontrou na rua, ali próximo ao evento e tal, acho que no horário do almoço. Lembro, é verdade. E aí você tava num projeto e tal, e aí, pô, assim, as coisas têm que acontecer como tem que acontecer, né? E eu não tava, acho que no momento ali, mas você jogou na parede e falou assim, cara, você vai entrar na Ferrari ou você vai ver a gente passando pela janela ali? Eu falei, caraca. Eu falei pra minha mãe, nossa. Mandei essa. Você mandou essa. Cara, aquilo lá eu nunca mais esqueci, que eu falei, caraca. Legal. E eu, de fato, fiquei na janela ali e eu vi o foguete indo. Legal, cara. Então, assim, são coisas que a gente lembra, assim como a vez que eu fui lá na sua casa, no jantar. Né? Minha filha, não sei se estava na época daquele não, dia. Não, tava, né? as meninas. Tava as amigas lá. Isso. E então, assim, foi um momento assim muito muito marcante. Legal. Mas como que é essa relação? Eu vou falar como que é, mas deve ser indescritível aí a sua relação com a sua filha. A minha filha, cara, ela é é o amor da minha vida, né? Sem falar. Sim. Mas a minha filha, eu até brinco com ela, né? Sempre que a gente tá junto, eu falo, filha, você sabe quando você vai entender o amor que eu tenho por você? Hoje ela já sabe, né? Ela já responde, já sei, pai. Quando eu tiver a minha filha, quando eu tiver o meu filho. Pois é. Porque a relação que eu tenho com a minha filha é tão mágica, assim, que só quem é pai, primeiro, que entende realmente o que é o amor de um pai ou o amor de uma mãe, né? Pelo filho. Você acha que o teu amor pelo teu marido, pela tua esposa, não é. Sim. Aquilo é um amor em um nível, mas pelo filho é outro grau. E a minha filha, como eu nunca tive o amor de pai, o amor de mãe, senti muita falta, né? Principalmente de pai. Pai eu não conheço meu pai, nunca vi meu pai. Eu nunca vi uma foto do meu pai, né? Por curiosidade, nunca vi. Então eu tive minha mãe por um momento da minha vida, que me deixou há 8 anos atrás. E a minha filha, e aí você vê aquela história, Gui, de filho de peixe e peixinho é. Porra nenhuma. Não é, cara. Eu sou aquilo que eu decido ser. Tony Robbins fala muito sobre isso, né? Eu não sou baseado nas minhas condições. Eu sou aquilo baseado nas minhas decisões. Você é resultado das suas decisões, não das suas condições. Até porque a grande maioria dos homens de sucesso, dos homens ricos, milionários e bilionários, vieram de origem humilde, de origem pobre. 80%, as estatísticas dizem isso, 80% dos homens ricos de sucesso, milionários, bilionários, não fizeram faculdade. Sabe? Então, filho de peixe nem sempre é peixinho. Nem sempre. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu não tive pai. Certo? Então, qual que era a tendência? Você reproduziu o comportamento. Eu reproduzi o comportamento, porque dizem, né, que meu pai é um homem que não prestou, né, não tinha uma índole muito boa, um caráter muito bom, uma personalidade muito boa. Beleza, essa é uma informação que eu recebi, tá bom. Agora, eu não preciso ser assim com a minha filha. Não preciso, por quê? E aí, quando minha filha nasceu, que eu senti aquele amor maravilhoso,
E eu prometi pra ela. Eu falei, você nunca vai passar o que eu passei, cara. Com ausência de pai, com falta de amor, não. Eu sou um grude com a minha vida, né? Eu sou um grude. Aí a gente tem um ritual quando a gente se encontra. Perceptível, cara. Né? Você compartilha quando você tá... Eu vi que vocês foram lá no jogo do Flamengo contra... Nossa. Acho que era São Paulo, não olha sei. o que o pai não faz pra uma filha. Porque você não é flamenguista. Eu sou São Paulino, cara. Tamo junto. São Paulino, mano. Você é doido, cara. Eu tava ali correndo risco de morte, cara. Eu tava a paisana, cara. Eu não tava nem a paisana, eu tava configurado de flamenguista, né? Sim, você tava com a camiseta do... Não, eu fui. Desculpa, família. Desculpa, família. Meus parentes me xingaram até umas horas. Porque eu fui criado como São Paulino, né? São Paulino roxo. Na minha adolescência eu era São Paulino roxo. Sim. Torcia demais. E sou São Paulino hoje, mas hoje, né? Não sou tão fanático. Na verdade, sim, nada fanático. E aí minha filha veio com essas ideias agora. Sempre foi criada como São Paulina. Faz um ano que ela é flamenguista. Não, pai, porque eu sou flamenguista. Tá bom, filha, vamos. E aí? Aí quer comprar a camisa do Flamengo. Aí ela veio com essas ideias de assistir o jogo do Flamengo no Maracanã. Até aí tudo bem. Vamos dar um jeito, filha. Vamos fazer isso. Mas contra quem é o jogo, filha? Contra o São Paulo. Ah, filha, aí você tá tirando, né, filha? Aí você tá sacaneando seu pai, cara. Pai, então vamos, vai. Então vamos. Aí cheguei lá, meu amigo, e eu nunca tinha ido no estádio, nunca fui no estádio. Que legal. Eu nunca fui. A primeira vez que eu fui, né, foi no Maracanã, ver o Flamengo contra o meu time. Que humilhação, Que humilhação. cara. Mas o mais legal, cara, foi que eu tava lá no estádio, tava lá, e todo mundo, e minha filha ela sabia cantar até as músicas da torcida organizada. Nossa, Eu cara. filmei lá, falei, olha que decepção. A minha filha cantando as músicas do time dela. Mas tá bom. E aí eu tava lá, né, torcendo pro São Paulo lá, né, sem poder falar nada. Sim. Quando o São Paulo fez o gol, eu falei, mano... Você abaixou a cabeça. Gol do São Paulo. Eu baixei a cabeça, dei risada, cara. Um clima, cara, né? Um clima, os flamenguistas xingando e tal, e eu dando risada e tal. Até abri o celular, eu filmei, né, gente? O gol do São Paulo e tal. Né? Eu não posso, tô correndo risco de morte aqui, não posso comemorar. Sim, mas vai lá, São Paulo, tô contigo. Vai, pá. Pelo menos, né, dar uma equilibrada ali, porque, poxa... vai com medo de alguém ver. Nunca foi no estádio. Ainda vai, e aí, pra torcer contra o time. Contra o time. E tinha muito... Eu tava ali com medo de 49 mil flamenguistas. Muita gente, cara. Mas foi é pra realizar o sonho da minha filha, né? Ela queria ir. Vamos lá, filha. Se o teu pai não morrer, tudo certo. E aquele papel de pai e de mãe, né? De se sacrificar, né? E aí, poxa, logo assim... Exatamente. Mas o que vale é a história. Foi adrenalina. O que vale é a história. A resenha momentos. Depois ali pra dar risada, porque... Imagino ela, né? Conversando com os amigos e tal, e falando, olha, meu pai isso, aqui. Gui, você viu? Eu sempre tenho que trazer essas alusões pro mercado financeiro, pra vida, pro dinheiro, né? Porque a questão é que vem o propósito. O propósito do dinheiro não é ter dinheiro. Não é você ganhar, fazer muito dinheiro. É você ter experiências, cara. É você ter a liberdade. Porque quem busca dinheiro, quem tá com um propósito alinhado, sabe que não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. As pessoas querem ter liberdade, né? Porque quando eu tô dando mentoria, eu tô dando principalmente palestra. Nas palestras eu solto muito essas coisas e são muitas polêmicas, né? Que eu vou soltando. Dinheiro, e a maior polêmica, uma das maiores polêmicas é essa: dinheiro não traz felicidade. Sim. Cara, lógico que traz. Lógico que traz. Por quê? Porque não estamos falando. O dinheiro, quando isso inclusive é uma pesquisa, tá? Tá. Eu fui a grande massa, o senso comum fala que dinheiro não traz felicidade. Mas as estatísticas, né, que eu sempre gosto de voltar para as estatísticas, para os números, para os fatos, contra fato não tem argumento, né? E números não mentem. E números não mentem. De que sim, traz felicidade. Sim. Porque não está atrelado ao dinheiro, está atrelado à experiência que o dinheiro te proporciona. Porque a pessoa fala, o dinheiro não traz felicidade. É mesmo? E o que te traz felicidade? É viajar com a minha família para Paris, seria um sonho. E quanto custa? 20 mil reais. E por que você não foi? Porque não tem dinheiro. Meu sonho é ter um Corvette conversível que
que eu vou dirigir na estrada e bate o vento no meu cabelo. Que legal, cara. Quanto custa? R$1 milhão. Por que você não tem? Porque não tem dinheiro. Então não é sobre dinheiro, velho. Sabe? Então dinheiro traz felicidade, sim. Se você sabe usar isso, você tem um propósito para aquilo lá. Né? Isso foi um dos maiores fatores, assim, também, Gui, para minha busca. Motivação, né? É entender que o dinheiro por si só realmente não faz diferença. Mas o dinheiro com propósito, cara. E aí eu venho trazendo isso, inclusive, muito para minha vida, para essa minha vida com Deus, e encaixando tudo, né? Tá. Aí as coisas começaram a encaixar na minha vida. Quando eu trouxe a Bíblia que eu lia, eu tinha que ler, porque por estar na igreja, mas faltava alguma coisa aqui para encaixar, que é a ciência. Então, quando você chega a uma certa maturidade da sua vida, que você vai vendo que as coisas vão se encaixando, sabe? Que a ciência vem explicando Deus, que está tudo ligado, o universo, as leis da atração, cara, é muito louco. Então, você entende que como que eu posso não querer ser rico? Cara, se não quiser ser por você, seja por alguém. Se você quer ser, não quer ser, cara, seja e doe todo o teu dinheiro. Alguém precisa, sabe? Então, quando eu comecei a estudar mesmo, você vai entendendo que não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Porque os caras bem-sucedidos, eles pensam... Eu vou da minha área, por exemplo, Alex Atala é a maior referência que tem hoje na gastronomia, e ele fala que ele entendia que o dinheiro estava relacionado a fazer um bom trabalho. Ou seja, não é o dinheiro. Ou seja, se eu faço um bom trabalho, se eu executo um serviço excelente, eu vou... É consequência, né? É consequência. Eu gero valor e depois, como troca, como moeda de troca, como ferramenta, né? O dinheiro é uma ferramenta. Assim como esse microfone aqui, para eu falar, eu preciso do microfone. É uma ferramenta. Sim. O que eu preciso? Do microfone. Assim como o dinheiro também. Eu quero fazer uma viagem, quero comprar um carro, quero comprar uma casa, quero morar em tal lugar. Exatamente. O dinheiro... É toda uma questão de alinhar, porque hoje você tem que ter 3 princípios com o dinheiro. No mínimo 3 princípios. Alguns falam 4, mas no mínimo 3, que é dar o conforto para sua família, para as pessoas que você ama, né? E isso te proporciona felicidade, né? Doar. Sim. E aí você vai ver que quando você estuda, né, e vê a ciência, você vê que os homens mais bem-sucedidos do mundo são os maiores filântropos, são os maiores doadores. Ah, mas eles se tornaram doadores quando eles ganharam dinheiro. Não, eles doaram no decorrer da vida deles. E isso trouxe retornos para eles, né? É uma questão também bem de lei da atração, essa coisa toda, né? E o terceiro propósito é multiplicar. É multiplicar. E aí você vê que a multiplicação é bíblico. Total. É bíblico, velho. Né? E não é mercado financeiro. Inclusive, né? Isso eu só fui aprender na ciência, estudando mercado financeiro, porque no sistema, ninguém falava disso no sistema religioso. Sim. Que a Bíblia, a palavra de Deus, é o livro que mais fala sobre dinheiro, cara. Total. Sabe? Acredito nisso. Porque quando eu tava ali lendo a Bíblia e o sistema estava me ensinando sobre a Bíblia, era falado sobre salvação, sobre diabo, sobre amor, sobre perdão, e pouco se falava sobre dinheiro. Quando você vai ver, o dinheiro é a palavra mais falada de qualquer outro assunto. É o dinheiro. Tanto que tem um ponto que é o do Salomão, que eu não vou me lembrar... como é que é? Salomão é o cara. Não é, foi o cara. Tem Gênesis, aí vai indo, e o Salomão tem um nome. Cantares, Eclesiastes... Acho que é Provérbios. Que fala só da vida de Salomão e o cara mais sábio e mais rico. Tem uma teoria, né, que até hoje eu não sei dizer se realmente é um fato, mas eu ouço falar muito sobre isso. Se você ler por 2 anos Provérbios de Salomão, você fica rico. Por 2 anos, se você ler só Provérbios de Salomão, não tem como, você fica rico. Fica a dica aí, fica a dica. E por falar em dica, chegou um momento, esse podcast... tem como objetivo valorizar o empreendedorismo, o empreendedor local, tanto o empreendedor da gastronomia como o empreendedor de modo geral. E eu tenho uma base de networking, que é um princípio que eu aprendi aqui hoje, que é importante a gente ter. Então, chegou o momento da gente falar sobre os patrocinadores. E eu tenho já um primeiro patrocinador do podcast, o Carioca Tênis. Vai aparecer aqui na tela, o Rogério está preparando aqui, ó. Carioca Tênis, então, se você quiser ficar
no estilo e tal. Se você quer ter esse sonho de ter o primeiro tênis, né, de marca e tal, não sei o quê, procura lá o Carioca Tênis. Eu vou deixar sempre na descrição as redes sociais, os contatos. E aproveitando também para vender o peixe do Thiago, Opa! porque ele é educador financeiro e trabalha com palestras e tudo mais, mentorias, consultorias, que também vai aparecer aqui. Aí, ó, coach financeiro e investidor. Se você quer, né, ter aí... Fala aí. Melhor do que hoje, você para falar. Tá nas minhas redes sociais aí, onde você achar Instagram, Thiago L. Franca. Thiago sem H, hein? Thiago sem H. Thiago L. Franca, você me acha lá no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Tamo lá, até no TikTok lá, mas não fazendo dancinha. Colocando conteúdo de finanças. Polêmica, olha só. Eu tenho um lá que eu faço umas dancinhas com a minha filha, mas é só comer minha filha. Sim. Porque de vez em quando, né, você tem filho, né? Você tem que participar, tem que fazer umas dancinhas e tal. Né, é isso, né? Tem que acompanhar a geração aí. Tem que acompanhar. Mas o foco é falar sobre parte financeira, educação, mentalidade. Exatamente. Que é tudo isso que a gente compartilhou aqui, né? É ser útil, né? Ser útil, cara. Exatamente. Inclusive, é muito louco isso aí, Gui, porque quando a gente fala de ser útil, aí eu trouxe um pouco da minha vida. Eu sou músico, né? E não que músico não tenha utilidade, pelo amor de Deus. Tem uma grande utilidade. Mas, para mim, hoje, sendo palestrante, educador financeiro, eu vejo, para mim, uma relevância muito maior para a sociedade. Né, para a sociedade. Então, Sim. O que eu entrego hoje, cara, salva vidas, cara. Salva casamentos, né? Show. Até porque, estatisticamente, a falta de educação financeira é o segundo maior motivo de divórcios no mundo. No mundo. Então, quando eu dou, principalmente, mentoria para um casal, cara, eu sei que eu posso ser uma peça fundamental para que eles continuem juntos a vida toda, né? Porque eles vão começar a falar, eles vão eliminar um grande problema da vida deles, que é essa estatística, né? Contra o casamento, a falta de se falar sobre dinheiro no casamento, né? Total, que bom, estatisticamente você mesmo disse que de fato a parte financeira num casamento destrói, assim, a maior parte dos divórcios é por conta disso. A primeira é a traição mesmo, né? Só que a segunda, ela também é traição, só que é a traição financeira, que é quando interessante. Que é quando o casal somente não fala sobre dinheiro, então cada um tem o seu dinheiro, né? Que é o primeiro erro. Cada um tem o seu dinheiro, sim. Aí o marido gasta com o que ele quer e a mulher gasta com o que ela quer também. Então, e aí vem aquelas traiçõezinhas, né? Você gasta, não avisa, não fala e tal, né? E aí começa a traição financeira. E falando um pouquinho agora sobre isso, né? Qual é a história que você pode contar também de clientes e tudo mais que é inusitado, e seja de casais, de algum cliente, empresa? Não sei se você trabalha com CNPJ também, dando consultoria em empresas. Tem alguma história para contar sobre isso? Eu hoje eu foco mais em finanças pessoais, né? Para pessoas mesmo, para casais. Mas, cara, uma história que eu posso contar é de um amigo que ele chegou para mim e ele falou assim: Thiago, me ajuda, pelo amor de Deus, eu já me conhecia, né? Me ajuda, eu tô no fundo do poço, cara. Você fala, caramba, né, meu? Tá bom, vou te ajudar, me fala mais. Aí eu fui dar mentoria para ele. E aí ele me relatou, junto com a esposa dele, que ele estava passando e tal. E aí quando ele falou, cara, eu estou no fundo do poço, aí você vê que é uma questão de ótica. É a tua visão que você está falando que tá no fundo do poço. Quando ele me falou a situação, porque eu busco realmente o que a pessoa está passando para fazer um diagnóstico da vida dela e começar ali a levar ferramentas para ela. E aí ele me passou, cara, eu estou no fundo do poço, é mesmo? Como que você tem? Cara, eu moro de aluguel e tenho um carro aqui, tá quase quitado e tal. E eu tenho um apartamento que eu alugo. Falei, você tem um apartamento quitado que você aluga? E você tá no fundo do poço? Fala mais. Não, eu trabalho tal, tantos anos na empresa, tenho um bom emprego. E você tá no fundo do poço? Fala mais. E eu tenho essa casa aqui, temos móveis e tal, tudo.
E você tá no fundo do poço? Falei, cara, você não tá no fundo do poço. Isso é apenas a tua ótica. Essa é a tua visão, né? Então, vamos lá, deixa eu te colocar as peças aqui para você e você vai entender. E aí, passei algumas coisas para ele fazer. Ele não investia, né? O investimento que ele fazia para ele era só alugar um apartamento. E no caso dele, isso não serve para todos, né? No caso dele, ele vendeu esse apartamento e metade do valor do apartamento ele investiu em fundos imobiliários. Porque eu falei para ele que ele podia ganhar o dobro do que ele ganhava no aluguel com fundos imobiliários, sem ter, inclusive, o risco de inadimplência Sim, do imóvel. Né, do imóvel, da pessoa não querer pagar e tal. E, de fato, ele fez isso. Cara, deu mais ou menos uns 2 meses e ele veio me agradecendo. Cara, sensacional que você me fez fazer. Vendi o apartamento, peguei metade do valor, quitei algumas dívidas ali e coloquei no mercado financeiro, fiz uma diversificaçãozinha ali e, velho, tô ganhando metade do que eu ganhava alugando lá pro inquilino. É isso, cara. E o mais importante é ele ter mudado o aprendizado. O mindset dele, exatamente. A mentalidade. E ele entendeu que ele não estava no fundo do poço, ele tinha recursos próprios para poder, né, sair daquela situação. Sair da situação. Então ele já tinha um recurso dele. É diferente da pessoa que você vai começar a dar a colocar no mercado financeiro, vai dar uma orientada na vida dela e ela não tem recursos. Tá? Zero recurso. Então, tem que fazer recurso. Né? Tem que gerar, fazer renda extra e tudo mais para gerar recurso. No caso dele, não. Então, ele já tinha. Então, às vezes, a ótica da pessoa está desesperada no fundo do poço. Não, você não está. Na maioria das vezes, você está muito melhor do que muita gente. E voltamos a falar sobre aquela questão de que não é sobre dinheiro, porque o cara pode ter 1 milhão ali em dívida. Uhum. Ele pode ter um recurso que vale 1 milhão, mas ele está atolado em dívida. Ele sempre vai estar naquele termostato, aquele set point zerado, negativo, e não identifica onde que ele deve mudar e tudo mais. Exatamente. E inclusive, foi legal você tocar nesse assunto, porque quando eu contei minha história, era justamente isso que eu vivia. Eu lembro quando eu casei, eu ganhava R$1.500, R$1.500 por mês. E aí você vai evoluindo. Legal, vivo com 1.500. Agora eu ganho 3.000. Vivo com 3.000 e não sobra. Opa, 5.000. Vivo com 5.000 e não sobra. Eu cheguei no momento que eu estava ganhando, já cheguei a ganhar a média de 10.000, 12.000, e mesmo assim não sobrava. Cara, por que não sobra? Porque a gente tem a tendência, a grande sociedade tem a tendência de quanto mais você ganha, você gasta. A gente sempre arruma um jeitinho de gastar aquilo que sobra. Né? A gente não faz sobrar para investir. Então, nunca é o quanto você ganha. Tem pessoas que, com R$1.000, elas viajam todo ano. Minha mãe fazia isso. Todo ano ela viajava, ganhava um salário mínimo, viajava todo ano. E tem gente com R$100.000 que não consegue viajar e está no Serasa. Sim, total. Tiago, cara, não tem nem como agradecer. Estamos chegando ao fim. Tá? Tem sim, vou passar o número do Pix. Tem como agradecer. Poxa. Qual que é o seu tempero? Qual que é um conhecimento que você pode ajudar e contribuir? Principalmente com a galera que também me acompanha aí, que é cozinheiro, que trabalha na cozinha, é uma rotina maluca. Infelizmente ainda é uma realidade que não é tão valorizada financeiramente falando. Uhum. Mas esse conselho e qual é a habilidade do Tiago? Qual que é o tempero, o toque do chefe? Cara, o que eu posso contribuir com o tempero final ali é dizer que você não é o que a sociedade diz que você é. Você é quem você quiser ser. Então, o que você decidiu ser na vida? Não deixe que ninguém estipule quem você deva ser. Seja quem você quer ser. Ah, mas é muito difícil ser um chefe renomado de cozinha. Quem falou? E tudo é difícil. Ser rico é difícil? É. Ser pobre também é. Ir para Disney todo ano com sua família é difícil? É. Não ir e morar na favela também é difícil. Então escolha o seu difícil. Só não permita que ninguém diga para você que não existe a possibilidade. Que a possibilidade ela existe sim. Se uma pessoa fez,
é porque é possível. E se ninguém nunca fez aquilo, seja você a primeira pessoa a fazer. É isso. É isso. E o seu tempero, o seu toque, o que você considera nessa trajetória toda, assim, que você fala, essa é a cereja do bolo aqui, ó. É o toque final. Cara, Gui, na verdade, se você puder revelar, porque tem isso, né? Chefe não revela os segredos do... Não, o meu não tem segredo. Que assim, na verdade, eu ensino educação financeira. Só que a educação financeira, na verdade, ela é a minha matéria-prima. Porque por trás disso tem algo muito maior, que é levar possibilidade, cara. Eu levo a possibilidade. A pessoa acha, que nem meu amigo achava que estava no fundo do poço. Não, ele só não estava vendo possibilidade. Então, a minha história ela vem convergindo justamente para mostrar que existe possibilidade. Não é porque eu nasci num lugar inóspito, ruim demais, que eu vou viver morando nesse lugar, que eu vou morrer desse jeito, né? Então existe possibilidade, e as possibilidades você encontra em qualquer lugar. Você encontra na educação financeira, como você encontra na gastronomia. Sim. Então, cara, eu não tenho muito o que falar, ou dar um segredo, que eu acho que você realmente pode tudo. Você pode tudo. Isso é bíblico. Tudo posso naquele que me fortalece. E, de fato, o ser humano é um ser adaptável, que é o que a gente falou aqui. É resiliente. Então, a gente pode tudo que a gente quiser, cara. Se a gente se esforçar, ter foco, disciplina, resiliência, a gente pode tudo que a gente quiser, cara. Tudo. Então, é possível. Tudo é possível, cara. Show. E é isso, galera. Quero agradecer imensamente a audiência. O de praxe, curtir, compartilhar, se inscrever. Vou deixar também na descrição as redes sociais do Thiago, para quem queira acompanhá-lo no Instagram e tudo mais. Ele posta inúmeras coisas de grande valor. Então, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer também ao Estúdio Mid, ao Rogério aqui, nosso técnico maravilhoso. E tamo junto, até o próximo canal, até o próximo episódio, na realidade. Valeu, galera. Tamo junto. E peçam para ele me trazer de novo, hein? De volta aí. É isso. Daqui um tempo a gente volta para trocar ideia, ver o que mudou, o que aconteceu e é sobre. Beleza? Muito obrigado. Tamo junto. Show. Show.